Olá, gente! Hoje eu vou trazer para vocês essa folha, né? Uma folha na cor branco, verde pistache e verde grama. Um modelinho de folha bem simples, só contornando ela em volta, tá? Que dá para usar tanto com flores como com frutas também. Branco, verde pistache e o verde grama por contorno. Tô usando o pincel da Tigre, esse pincel já é bem antigo, tá até um pouquinho manchado. Pincel da Tigre, referência 815, número 12, tá? Eu aparo os meus pincéis, os pontinhos dele, para ele ficar um pouquinho mais macio. E o mesmo pincel aqui da Tigre, só com um pouquinho mais gasto. Aqui ele já tá mais retinho, esse aqui eu vou fazer o contorno. Primeiro passo, eu vou aplicar o branco no interior da folha, aqui bem no meio dela. Vou preencher essa parte aqui de branco, que vai ser a claridade da folha. E eu pego o meu verde pistache e passo nas bordas dela. Eu vou misturar o verde pistache com o branco, mas sem vir muito pro meio, para não tampar a claridade da folha, tá? Você vê que no meio dela fica a luz e em volta o verde pistache. A segunda aqui eu vou fazer da mesma forma. Branco. Verde pistache nas laterais. Misturando com branco. Tem que fazer essa mistura bem rápido antes do branco secar, tá? Pra não ficar manchada a sua folha. Certo? Aí ela fica dessa forma. A luz no meio e o verde na lateral. Eu vou pegar o meu pincel aqui mais durinho, né? Mais retinho. E vou começar o acabamento dela com o verde grama. Eu ponho a tinta só de um lado do pincel. E vou vir aqui pela lateral dela fazendo as curvinhas. E já misturo aqui também com verde pistache para não ficar manchada a minha folha. Ó, eu vou fazer tipo uma voltinha, ó. E vou seguindo o contorno da folha, só que sem deixar ela reta. Fazendo as curvinhas. Deixo a pontinha dela aqui fininha e venho para a lateral já misturando, unindo aqui entre o verde pistache e o verde grama. Sempre que eu pegar a tinta, eu vou pegar ela só de um lado do pincel. Fiz a minha mistura aqui, olha. Eu sempre tiro o excesso da tinta na ponta do dedo e ponho ela só de um lado do pincel. E vou fazendo minhas voltinhas. Essa tinta que eu tirei aqui, eu vou aproveitando ela, ó, pra não desperdiçar. Misturo. Essa pontinha aqui, eu venho com o cantinho do pincel, ó, pra ela ficar fininha, não ficar muito grossa. Fazendo as curvinhas. E aqui eu finalizo o contorno dela. Certo? O último passo, eu vou pegar o meu pincelzinho do cabo vermelho da Condor, olha. Da referência 421, se eu não me engano, esse daqui é o tamanho 8. Vou pôr o verde grama só de um lado do pincel. E eu venho aqui no meio dela fazendo aqueles risquinhos da folha bem fininho.
faço um no meio dela e depois eu venho com as laterais. Eles meio curvadinho, para lembrar mesmo aquelas linhas que tem desenhada na folha. Certo? E eu vou fazer isso na outra também. Você segura o pincel bem de levinho, não aperta ele para ele não sair um risco grosso. E esse pincel do cabo vermelho ele vai ser bom porque ele já é bem fininho, bem delicado. Dá para fazer os risquinhos com o do cabo amarelo também, mas vai ser um pouco mais difícil. Certo? Eu vou pegar um pouquinho do branco com o meu pincel e fazer uma dobrinha aqui nela para dar uma luz, olha. Aqui tá prontinha a minha folha, ó. Vou dar um zoom nela. Tá prontinha essa folha nas cores branco, verde pistache e verde grama, tá? É o modelo de folha mais simples dos modelos que eu costumo fazer. Eu espero que essa dica sirva e que você consiga aí fazer sua folha, tá? Se você conseguir fazer, deixa um comentário, deixa sua pergunta, sua dúvida. Coloca também coisas que você tem dúvida na pintura, para que eu possa estar gravando as dicas para vocês, tá?